Domingo 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa. Dia alegre, dia da comemoração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia que não deve ser comemorado pelos adoradores do bezerro de ouro, né? Pelos idólatras, por aqueles que adoram seres humanos, por aqueles que abandonaram uma palavra de ordem que inspirou o grupo que derrubou o PT da roubalheira e do governo, que era: nós não temos bandido de estimação, nem políticos acima da lei e da ordem, não é isso? Pois é. Então vamos começar esse domingo com um resultado da obra nefasta de um cidadão. Esse cidadão se chama André Luiz de Mendonça, é um funcionário de carreira da Advocacia Geral da União, que, como todos nós sabemos, é o órgão que presta assistência jurídica a uma instituição importantíssima, a instituição mais importante da política brasileira, a Presidência da República. Nessa Advocacia Geral da União, nós já tivemos, por exemplo, o doutor Zé Eduardo Cardoso, com Z, que trabalhou como advogado particular de Dilma Rousseff no processo de impeachment com o nosso salário. Agora, esse cargo é ocupado por um funcionário de carreira, o doutor André Luiz de Mendonça. Ele foi nomeado para esse cargo pelo seu padrinho, pelo inefável, entre aspas, José Antônio Dias Toffoli, advogadinho do PT, que atua no Supremo Tribunal Federal. Como revelou a Thaís Oyama no seu livro, o Bolsonaro conheceu esse senhor numa viagem à Amazônia, quando era deputado, e esse senhor um funcionário comum da AGU. E, aliás, esse senhor era um advogadinho do PT, o doutor Toffoli, quando se tomou de amores pelo doutor Toffoli. E esse rapaz, o André Mendonça, ele fez carreira sempre protegido pelo Toffoli e sob alta inspiração petista. Eu já citei várias vezes, mas como tem muita gente que nunca me viu e vem aqui só para me esculachar, eu vou aproveitar para contar que o doutor André Mendonça saudou a primeira eleição de Lula, do PT, quando ele era funcionário da AGU em Londrina, no jornal Folha de Londrina, escrevendo um artigo sobre o feito espetacular de não um homem do povo ocupar a presidência, mas o povo ocupar a presidência, né? Pois é, daí para cá ele tem servido de forma servil, sem querer ser pleonástico, né, ao senhor Dias Toffoli. Pois é, e é nessa condição que ele atua no governo Bolsonaro. O responsável por sua presença no governo é do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro o nomeou em novembro de 2018, ou seja, antes de tomar posse, num grande compromisso que ele veio passando ao longo do tempo com o Dias Toffoli e que se sacramentou com o Dias Toffoli livrando a cara do filho dele, 01, o senador Flávio Bolsonaro, naquele processo infame lá da distribuição de dinheiro de funcionário para engordar as contas através do seu assessor Fabrício de Queiroz. Todo mundo já conhece a história, não vou repetir. Então o doutor Mendonça ontem disse que a Advocacia Geral da União, que é um órgão que foi feito para defender a instituição Presidência da República, poderá entrar na Justiça para flexibilizar medidas de isolamento social estabelecidas por governadores e prefeitos para combater a disseminação do vírus terrível, do vírus que veio da China, né? O Mendonça soltou uma nota, não foi assim entrevista, uma nota, né? E nessa nota ele disse que aguarda informações do Ministério da Saúde e da Anvisa para tomar a decisão. O comunicado foi divulgado 2 dias depois do governador de São Paulo, João Dória, afirmar que pessoas que contrariarem as regras estabelecidas do Estado e fizerem aglomerações serão advertidas e, se insistirem, poderão ser presas pela Polícia Militar. A nota se refere à quarentena, mas nós não temos uma quarentena em São Paulo, não. Eu já expliquei várias vezes. Quem sabe alguém precisa explicar o doutor Mendonça também, lá no Palácio do Planalto, onde ele atua perto do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos um isolamento social. Uma
quarentena, que em inglês é lockdown, está muito longe de ser praticada aqui, como é praticada, por exemplo, na Itália, na Espanha, em outros países europeus e como foi praticada na China. Nós temos um isolamento social. Esse isolamento social foi bastante atingido com as ações do presidente Bolsonaro na rua, cometendo, inclusive, desmentindo o documento que esse senhor Mendonça mandou para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, garantindo que o Bolsonaro cumpria as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde do governo dele, coisa que o Bolsonaro nunca fez. Aliás, não fez de novo ontem em Águas Lindas, Goiás, 56 quilômetros de Brasília, quando foi inaugurar lá um hospital de campanha, né? Eu quero, inclusive, lamentar que os senhores Mandetta, né, ministro da Saúde, e Caiado, governador de Goiás, tenham atuado como papagaios de pirata, como atores coadjuvantes dessa comédia bufa que o Bolsonaro representou, cumprimentando as pessoas, abraçando, e numa aglomeração de bolsonaristas absolutamente desrecomendada, tanto pelo senhor Mandetta, através do Ministério da Saúde, quanto pelo senhor Caiado, pelo governo de Goiás. Pois bem, mas voltando aqui ao André Mendonça. Medidas de restrição devem ter fins preventivos e educativos, não repressivos, autoritários ou arbitrários. Acontece que houve uma redução significativa do isolamento, não apenas em São Paulo, no Brasil inteiro, muitas pessoas na rua, muitos aglomerados, não só este de Águas Lindas, e em qualquer lugar do mundo, mais democrático do que o Brasil, esse tipo de medida está sendo adotado. Agora, em relação à Constituição, é bom lembrar ao doutor André Mendonça que, apesar da sua enorme admiração pelo Dias Toffoli, apesar de ser um criado de quarto, né, aquele valet de chambre, como dizem os franceses, né, ele não está prestando atenção nas decisões que estão partindo do Supremo. Essa do Alexandre de Moraes foi uma decisão monocrática. O Bolsonaro já disse que vai recorrer. O Bolsonaro e o André Mendonça parece que não têm muita certeza de que não querem pagar um vexame atrás do outro, porque todas as previsões de votações do Supremo dão 11-0 em favor de governadores e prefeitos e contra esses decretos que o Bolsonaro ameaça para extinguir. Por exemplo, o isolamento em São Paulo, epicentro da pandemia hoje no país, foi estendido até o dia 22 deste mês, ou seja, daqui a 12 dias, não, a 10 dias, né? Pois é. Pois bem, segundo a AGU, aliás, não é segundo a AGU, o documento da AGU marcou mais um episódio de tensão entre o governo federal e os governadores, que é uma tensão desejada por ambos os lados, que querem explorar os lados negativos dos outros para disputar uma eleição daqui a 2 anos e 7 meses. É uma guerra política absurda, tanto de parte do Bolsonaro quanto de parte dos governadores em geral, não tanto o Caiado, mas principalmente o Dória de São Paulo e o Witzel do Rio, e que demonstra a falta de caráter dos nossos governantes de qualquer área, porque isso aí afeta a vida de milhões de cidadãos brasileiros. Talvez não chegue a 1 milhão de mortes se o isolamento for rompido, mas vai ser um número muito maior do que o que está sendo, porque as coisas não estão bem. O Brasil não se preparou por culpa de Dória em São Paulo, de Witzel no Rio e principalmente de Bolsonaro no Brasil, que os governos não prepararam a estrutura da saúde para nenhuma epidemia, imagina para uma pandemia. A pandemia foi surpreendente? Foi, mas quando ela chegou, não havia preparo. Depois ela chegou, matou muita gente na China, matou na Itália, matou na Espanha, está matando nos Estados Unidos e até agora nós estamos vivendo sob o reino do desleixo, do descuido na compra de doses para vacinar, para detectar se a pessoa tem ou não a doença Covid-19 e de leitos de UTI com respiradores.
né? Até porque o senhor Trump, grande amigo do Bolsonaro, andou assaltando, como se fosse uma diligência, os aviões que traziam respiradores comprados e pagos pelo Brasil. Além desse episódio da Folha de Londrina, que eu já citei agora, eu quero lembrar que o doutor André Mendonça é autor de parecer a favor do decreto contra os cidadãos que criticam o Supremo Tribunal Federal. Um decreto aviado pelo Toffoli e relatado por Alexandre de Moraes. Também apoiou a censura a Cruzoé, de O Antagonista, escreveu um livro sobre 10 anos de Toffoli no STF, aprovou o banquete de medalhões de lagostas e vinhos 3 vezes premiados no STF, e tem aconselhado ao lado de Jorginho Oliveira, Fernando Bezerra Coelho, que foi ministro da Dilma, e Eduardo Gomes, ligado ao que há de mais corrupto no MDB, e são os líderes do governo no Senado e na Câmara, respectivamente, as sanções do Bolsonaro, infames, que traem o que ele prometeu ao povo na eleição, para a lei de abuso da autoridade, de autoria do Renan Calheiros, a prisão dos condenados de segunda instância, o juizado de extensão de instrução, que é uma emenda de Marcelo Freixo, do PSOL do Rio. Para terminar aqui, já estamos aqui com o nosso tempo vencendo, eu quero dizer que o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, que já foi presidente do PSDB nacional, né, numa entrevista a Josias de Souza, disse que hoje o principal aliado do vírus é o Bolsonaro. Segundo ele, nós estávamos com adesão superior a 70% ao isolamento horizontal, as pessoas estavam recolhidas às suas casas, havia uma enorme calmaria. Quando o presidente Bolsonaro, na contramão a isso, se contrapôs a isso, as pessoas começaram a tentar enxergar alguma lógica na posição dele, muitos voltaram às ruas e a adesão caiu para pouco mais de 50%. Hoje as pessoas estão insistentemente fora de casa. A situação ficou pior depois que o presidente começou a sair sucessivamente às ruas numa campanha contra o isolamento. Ele não usa máscara, cumprimenta as pessoas, promove aglomerações. Se vem uma recessão seguida de uma depressão econômica, será que haverá condições políticas e congressistas para Bolsonaro permanecer? Eu não sei. O que eu sei é que Manaus não tem mais respiradores, não tem mais UTIs, e São Paulo já tem 60%. Há uma semana do pico esperado, São Paulo já tem 60% dos leitos, incluindo os que foram acrescentados em hospitais de campanha, ocupados. Olha, eu estou aqui lutando pela vida. Então, esses anjos da morte, como esses que vão para a rua, em carreata, gritar palavrões contra pessoas que ficam em casa, chamando de rato, eu sou contra. Eu sou a favor da vida e sou a favor da ressurreição de Cristo. Então, é com esse espírito da ressurreição de Cristo e de defesa inquestionável da vida, eu me despeço de você, dizendo direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.